Olá! Iniciando mais um programa Presença e Harmonia com apoio cultural da antiga e mística Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. Temos tecido muitas críticas à nossa sociedade, principalmente em relação ao individualismo e ao materialismo crescente, muito perceptível entre os nossos jovens. Com esta preocupação, hoje vamos falar sobre educação e misticismo, e quem está conosco para conversar sobre o tema é Frater Marcos Kuznick, que é licenciado em História, mestre em Educação e astrólogo. É membro da Ordem Rosa Cruz Amorque desde 1992 e mestre emérito da loja Rosa Cruz Ponta Grossa. Frater Marcos, bem-vindo ao programa Presença e Harmonia. Obrigado, Vivian, eu que agradeço. E obrigada por novamente aceitar um convite. Claro, é sempre um prazer estar aqui, sempre um prazer. Bom, Frater, então vamos, para a gente poder compreender esse tema, que laços que a gente pode estabelecer entre educação e misticismo, qual que é o olhar que o Frater tem como educador do modo como os jovens encaram o mundo hoje? É interessante, Vivian, que com o passar dos anos houve um descolamento muito grande entre determinados valores, principalmente aqueles que a gente trabalha muito até dentro da ordem, mas não só dentro da ordem, dentro das várias instituições que costumam trabalhar a espiritualidade e os valores que transcendem a espiritualidade, foi havendo um lento descolamento. E houve uma espécie de sequestro do pensamento histórico do jovem, do pensamento do jovem como compreensão de sociedade, dentro de uma visão mais imediatista. E isso tem realmente causado um problema muito grande em termos de pensar a sociedade como um todo. A educação, se nós formos entender, claro, não só como educação escolar, né, eu creio que aqui a gente está se referindo mais à educação escolar, mas a educação como um todo, ela realmente hoje tem colocado o jovem numa situação de bastante vulnerabilidade, digamos assim, essa avalanche de materialismo, das tecnologias, de uma série de coisas que tem sequestrado o pensamento dos jovens. Isso é uma coisa que tem que ser enfrentada urgentemente. Certo. A questão é que, como é um movimento revolucionário, no sentido que a quebra de um paradigma e lançando dentro de um que ainda não está muito claro, nós ainda estamos perdidos nisso. Então é interessante que nós retornemos a um pensamento mais holístico do misticismo para compreender esse movimento. Certo. Então a gente tem que realmente reaprender a olhar o ser como um ser integral. Sem dúvida. Essa visão de integralidade, ela tem sido colocada de uma forma, digamos, excessivamente e com uma compreensão talvez errônea do que seja, digamos, a laicidade. Eu creio que há todo um milindre dentro desse processo, no Brasil, por exemplo, para que nós tenhamos um Estado laico. Em termos de educacional, apesar que nós temos as escolas confessionais, as mais diversas organizações que tentam, de alguma forma, fornecer uma formação mais ampla para os seus alunos. Mas dentro da própria escola pública, a laicidade, se ela tinha como objetivo não ressaltar nenhuma relação do Estado com um credo religioso em particular, o que eu particularmente acho bastante saudável, mas ela também não pode se associar de uma forma também religiosa e também dogmática a um tipo de visão que ela não é apenas científica, mas ela é cientificista. Sim. No sentido que ela transfere a fé pura, a fé ingênua, né, que existia outrora, digamos, nesse ou naquele credo, por uma fé também ingênua dentro de certos parâmetros da compreensão científica. Porque é interessante nós percebemos o seguinte, Vivian, que quando as pessoas não compreendem plenamente o processo científico de formação do conhecimento e de formação do conhecimento escolar, ele também se torna uma religião. Sim. Né? Ele se torna a verdade revelada, porque ele é produzido numa instância em que muitas vezes os professores não compreendem como, muito menos os alunos, e ele é aplicado como se fosse alguma coisa que foi revelada, né, fosse escrita em pedra em algum lugar para os nossos alunos. Pois bem, esse alijamento de uma dimensão maior de compreensão de como funciona o processo científico tem contribuído, na minha visão, paradoxalmente, não para um esclarecimento, para uma racionalidade esclarecida, mas sim num processo de fé cega
em muitos desses postulados. E isso, mais uma vez, desloca o aluno, no sentido que ele praticamente libera o aluno, e muitas vezes até o professor, de pensar como aquelas instâncias são produzidas. Sim. Então, isso é uma questão que deveria ser observada de uma forma muito mais cuidadosa. Eu sei, claro, Vivian, que muitos dos que estão nos vendo, que são professores principalmente, como eu sou professor e você também, e que a gente vive uma realidade de sala de aula, muitos podem dizer, poxa, mas há problemas mais urgentes para serem tratados. A disciplina dos alunos, a baixa instrumentalização com que eles veem, muitas vezes, principalmente na área de história, que é a nossa área, onde a gente depende que exista uma leitura, uma interpretação, e muitas vezes esses alunos vêm sem um preparo. E isso nos oprime e nos coloca em questão todo o nosso trabalho como educador. Então, muitos devem estar pensando, poxa, existem questões mais urgentes, mas alguém tem que pensar isso também. Sim. Alguém tem que pensar isso, quer dizer, que tipo de saber e como eles estão conectados que nós estamos oferecendo dentro da escola. Aí, por conta de questões curriculares, de parâmetros curriculares nacionais, lei de diretrizes e bases de educação, isso acaba não só afetando as escolas particulares, mas escolas públicas, mas também as escolas particulares que têm que seguir esses parâmetros. Então, novamente, eu acredito que as pessoas envolvidas com pensar o ensino, pensar o tipo de informação que nós estamos dando e a formação deveriam pensar de uma forma mais holística. Sim. Eu penso que, às vezes, poxa, pode parecer muito utópico, mas justamente um dos grandes problemas que nós estamos enfrentando é a crise das utopias. Veja só, aquém de alguns anos, era muito comum que as pessoas tivessem alguma utopia, fosse de uma sociedade mais justa, fosse, enfim, de coisas, e hoje nós vivemos uma crise desses grandes sistemas. Então, são momentos em que o partido não politiza, a escola às vezes não ensina, a outra instância não coloca, quer dizer, é um grande vazio. Sim. E esse vazio, aí ele é preenchido com o individualismo. E não é um individualismo saudável. Nós podemos pensar, por exemplo, um individualismo que foi gerado a partir da modernidade, como a gente chama de invenção do indivíduo. Sim. Né? Mas a gente vê que é um individualismo que não é sadio, porque como muitos desses jovens é incutido uma ideia de que eu não posso mudar o mundo é isso que está aí. Um jornal aqui da capital, lá por 2004, 2005, aqui da cidade de Curitiba, ele tinha um refrão: mundo, : você não pode mudar, mas entender pode mudar a sua vida. Veja, mundo, você não pode mudar. O que já está é uma imposição. Você pode mudar a sua vida. Então, eu posso resolver o meu problema. Sim. E isso tem implicações sérias, Virginia. Então, como educadores, isso merece nossa atenção. E você também pensa muito na relação entre o indivíduo e a questão da tecnologia, Sim. entre educação e tecnologia. Então, como que você avalia, nesse mundo então, que a gente está falando do individualismo, que ao mesmo tempo que a gente tem um acesso tão grande à informação e que a tecnologia nos traz, como é que a gente pode trabalhar com isso? Olha, a tecnologia, muitas vezes, ela se apresenta como uma espécie de uma caixa de Pandora. Né? Claro, muitos dos que me conhecem não podem me acusar de ser um ludita, né, de quebrar máquinas, etc. Porque eu estou trabalhando com informática e tecnologia de informação desde 1990. Então, desde que não existia nem o Windows nem internet. Então, eu tive a oportunidade de acompanhar o advento desde o computador pessoal. Claro, existia muito antes, mas no Brasil, a partir de 89, 90, depois com a entrada de interfaces que facilitaram para o usuário, internet, etc. Pois bem, primeiro a gente tem que ver uma coisa. Tecnologia, ela não é só tecnologia moderna. O homem faz suas ferramentas e as ferramentas refazem o homem. Então, um pedaço de pau apontado, ele é uma tecnologia. A partir do momento que o primeiro homídeo segurou um pedaço de pau, isso muda tudo. Porque muda a relação dele com o meio ambiente e muda a relação dele com ele mesmo. Sim. Só que, com o passar do tempo, diferentes tecnologias, né, como eu disse, o homem faz suas ferramentas e as ferramentas refazem o homem.
Nos últimos anos, essas tecnologias que antes alcançaram o setor produtivo, hoje, além disso, eles surgem dentro da parte de circulação da informação, ou seja, nós temos uma colossal massa de informação circulando numa velocidade também colossal. As pessoas não têm tempo de digerir e pensar sobre isso. Esse é um fato. Outro fato é que com a crescente mobilidade disso, acaba que um uso, talvez, um dos muitos usos interessantes que podíamos fazer, acaba servindo como um processo de exílio digital. Sim. Antes você via a pessoa aqui, você o que está rezando, né? Está meditando, não, ela está, né? Uhum. E também como professor a gente vê o quão ingrata é a tarefa de manter dentro de uma sala de aula a atenção sendo desviada. Claro, muitas escolas têm políticas que não deixam, mas veja numa universidade, por exemplo, onde você tem adultos, né? Então, claro, alguns podem dizer, poxa, professor, mas a aula está num formato muito chato, né? Ou já está tudo digital e você está escrevendo na pedra, né? Escrevendo na pedra. Aí também nós temos o problema do caminho mais fácil, que às vezes é vendido, o conhecimento em pílulas. Uhum. Ou seja, ao invés de eu ir ler os clássicos, me dedicar a compreender em profundidade certo pensamento, eu vou ser amplo como um oceano e raso como um pires. Sim. Né? Que é o que... Então, veja, a tecnologia é meio que uma caixa de Pandora. Nós chegamos num momento em que nós simplesmente não podemos puxar a tomada a mais. Então, é urgente que a gente realinhe os nossos propósitos para tentar domar essa tecnologia que é indomada. Claro, existem muitas coisas aí que estão envolvidas. Por exemplo, a questão dessa tecnologia ser um produto. Sim. E ser vendida como um produto. E para vender o produto, essas empresas, elas têm que seduzir o seu cliente. Então é mais uma visão ingênua que as pessoas têm da tecnologia. Elas acham que a ciência ela é produzida numa instância imparcial, né, que a ciência é pela ciência, quando na verdade a ciência é uma força produtiva. Sim. A ciência é feita por homens com interesses de homens. Não é à toa que ela se eleva justamente no momento em que o próprio capitalismo está crescendo. Exatamente. Né? E no desenvolvimento dessas forças, nós temos essa indústria cultural, né, que produz bens culturais que às vezes fabricam filmes, músicas, e hoje jogos e produtos de informação como quem se fabrica um pneu. Sim. Né? Então, as pessoas têm que ter uma visão mais crítica em relação a isso para poder, dentro da educação, um desafio imenso. Né? Será que nós vamos verter todo o conteúdo para o meio digital? Mas será que é só isso? Né? Será que só a tecnologia resolve? Né? É um problema, ou é problema de desatenção, ou talvez nós temos que reeducar nossos alunos para compreender que não há caminho fácil, né? Que realmente há que se fazer esforço para se adquirir o conhecimento. E nesse aspecto, nós como estudantes Rosa Cruzes, a gente tem uma escola excelente que nos ensina o quê? Cultivar a paciência, cultivar a humildade, né? Porque se a ordem, por exemplo, fosse diferente, quando nós nos afiliássemos lá, a gente ia receber um livrão dessa grossura com todo o conteúdo das... E não é assim. Uhum. Por isso nós temos um processo iniciático, por isso nós temos os ensinamentos divididos em graus, por isso hoje uma iniciativa fantástica que é da OGG, que é também trazer para os jovens essa mesma atitude de respeito, de reflexão, de avanço seguro em relação à sabedoria. E não nos colocar à mercê de uma torrente, de uma avalanche de informação. É um caos informacional. Sim. Então, urge que nós organizemos esse caos. Nos falta, então, no momento, reflexão. Sim, o Einstein tinha dito, né, que a ciência sem consciência é a ruína da alma. Uhum. E a gente pensa que a informação sem reflexão é a instalação do caos muito grande. Sim. Basta você ver, por exemplo, quem acompanha as redes sociais, que as pessoas, por exemplo, compartilham notícias completamente infundadas, simplesmente vão passando para frente, não checam quem fez, não checam quem escreveu. É triste que pessoas façam isso, e mais triste que muitas vezes pessoas, professores, estudantes de
de ciências sociais, repliquem. Sim. Mas espera aí, quem disse? Por que disse? Com que intenção? Para quem disse? Isso. Então, o Humberto Eco, recentemente falecido, ele fazia uma crítica ferrenha a essa massa de indivíduos que, de repente, teve uma ignorância publicizada Sim. pelas redes sociais. Então, há que se tomar muito cuidado com essas questões. Tem mais alguns, né? A gente está falando justamente dos problemas, né? Que outros prejuízos a gente pode elencar, né? Que nessa educação baseada no materialismo, que outros prejuízos, de repente, isso podem acabar trazendo para a nossa sociedade? É interessante o seguinte, Vivian, eu quando fiz minha dissertação de mestrado, eu queria descobrir qual era o sentido do tempo histórico para as pessoas. Então eu apresentei, digamos assim, eu fiz uma investigação e classifiquei os que acreditavam na ideia de progresso, que é uma ideia assim que aparentemente é bastante difundida, os que acreditavam na ideia de ciclo, né, e aqueles que, por um motivo ou no outro, acreditavam que a história não tem sentido nenhum, e a modalidade que mais as pessoas se identificam, ainda que de uma forma tácita, não enunciada, é o modelo de ascensão e queda das civilizações dos indivíduos. Só que naquele momento, entre os jovens, que foi o público que eu investiguei, jovens do ensino médio, nós estamos na perna descendente. Ou seja, nós já teríamos atingido o pico, de agora em diante as coisas estão piorando. O desemprego está aumentando, a poluição está aumentando. E aí surge a grande pergunta como educador. Como que, se nós que somos educadores, nós temos como corolário a ideia de que as coisas vão melhorar. Sim. Por isso nós educamos, porque as coisas tendem a ser, acreditamos que podem melhorar, potencialmente. Não é um fatalismo, mas potencialmente. E nesse sentido, como que você educa para as pessoas que acham que as coisas estão piorando? E ao analisar essa questão, eu me deparei que a chave disso é o deslocamento para o individualismo. Ou seja, se eu não posso mais mudar o mundo, como dizia o jornal, eu posso mudar a minha vida, então eu vou me refugiar no individualismo, no hedonismo, ou seja, eu vou satisfazer as minhas necessidades através do hedonismo, e vou ir no cinismo, uma atitude cínica e cética em relação às coisas. Olha lá eu morrendo ali, mas eu não posso fazer nada porque o mundo é assim mesmo. Bom, isso é extremamente daninho dentro de um projeto de educação que tem como corolário o progresso. Sim. Desde o iluminismo, né, quando se colocava o progresso. E veja, as pessoas que vêm, que têm contato com organizações que possibilitam, que pregam, que anseiam pelo desenvolvimento do homem, como é o caso da Ordem Rosa Cruz, há um profundo mal-estar diante dessa situação. Porque a nossa organização, por exemplo, não é uma ordem de contempladores. Sim. É uma ordem de pessoas que estão trabalhando no mundo para que as coisas melhorem efetivamente, Sim. para que as pessoas se desenvolvam. Então você vai até a sala de aula e as pessoas têm essa dificuldade de se enganjar em projetos coletivos. Isso é assustador. No momento em que nosso planeta corre riscos reais. Então, mais uma vez, eu acho que se nós olhássemos no misticismo de uma forma mais ampla, como essas organizações que têm cultivado a ideia do transcendente, cultivado a ideia do trabalho para o progresso da humanidade, cultivado a percepção de que o progresso e a utopia são possíveis, para resgatar esse pensamento dentro do ambiente educacional. É uma condição necessária, mas não é suficiente. Sim. Porque, como nós sabemos, o ambiente escolar, ele provém uma parte da educação. Aí é que se vê o comprometimento da família, com Isso. certeza, que aí realmente aquela pergunta, quem educará os educadores, né? Quem educará as famílias? Daí o papel de muitas organizações, como a Ordem e outras organizações, em prover um norte para a percepção e para esse resgate. Então, acho que até aí que entra justamente, né, a nossa próxima pergunta. O que precisa mudar no nosso sistema educacional para orientar melhor os nossos jovens? É interessante duas questões. Uma delas é reconhecer em que medida o conhecimento científico
ele está sendo incorporado. Veja, aqui não se trata de obscurantismo. Sim. Né? Não se trata de obscurantismo. Nós temos que reconhecer, por exemplo, que o conhecimento científico ele é um conhecimento válido, porém, ele não é uma instância metafísica. Né? Ou seja, reconhecer quais são as origens do próprio produção do conhecimento científico. E isso vai levar nossos alunos a questionarem o porquê daquelas coisas. Então, existe uma cultura escolar que vai canonizando certos conteúdos e não se sabe exatamente qual é a razão deles estarem ali. E nós vivemos uma crise de paradigma, Vivian. Então, com o Thomas Kuhn, que foi esse historiador da ciência dos anos 60, ele cunhou o tema paradigma, ou seja, que em determinado momento um paradigma ele vai ganhando força, até que em determinado momento aquele paradigma não consegue mais responder às demandas e ele entra em crise. Eu acho que nós estamos exatamente nesse momento para várias disciplinas escolares. Notadamente a história, que é o campo que eu conheço melhor. Ou seja, hoje, por exemplo, a história ensinada na escola, ela não consegue mais responder às questões urgentes de orientação dos alunos. Sim. Orientação no tempo, orientação existencial. E então nós estamos procurando outra coisa. Não há muita clareza do que seja. Então, eu acho que a partir do momento que nós reconhecermos que outras instâncias do saber, como é o caso do misticismo, podem ser também incorporadas, haverá um ganho muito maior. Como eu disse, algumas instituições já tentam fazer isso devido às suas características, mas a gente ainda está bem mais aquém. Talvez por uma questão, por uma questão de ser menos engessada institucionalmente, a família tenha condições iniciais de proporcionar isso, incorporar isso na percepção dos nossos alunos. Sim. Então, na verdade, a gente tem que, se nós formos pensar, um trabalho com a sociedade como um todo. Com certeza, com certeza. Não há uma hoje também é uma percepção muito complicada de muitos pais, em que eles podem terceirizar a educação dos filhos. Então, eu tenho o personal trainer, então eu tenho o personal father, personal mother, vou terceirizar lá na escola. E isso não tem. Sim. A escola pode fazer um excelente trabalho e dar uma formação muito ampla, perspectiva, experiência, convivência aos alunos, mas existem aspectos da educação que são insubstituíveis. Com certeza. E isso também é uma reflexão muito profunda de como nós estamos educando nossas crianças dentro da nossa própria casa. Hoje existe uma tentação muito grande, por exemplo, Vivian, está lá a criança muito agitada, você oferece um tablet, acabou. Mas qual é a implicação disso? Veja, se antes, nos anos 60, 70, 80, não se criticava a televisão, imagine hoje como tecnologias são infinitamente mais interativas e vistosas do que a televisão. A televisão você não tem interação, interação é mudar de canal. Sim. Hoje é completamente diferente. Só que também existe um fetiche com a tecnologia. Esse fetiche de que simplesmente... Eu lembro, por exemplo, quando se iniciaram os laboratórios de informática nas escolas, havia pessoas que achavam que só o fato de você possuir aqueles computadores já resolver todos os problemas da educação. É verdade. Né? Talvez um investimento menor num laboratório de redação, num laboratório de ciências. Então, por si só, aquilo não resolve. Há que se tomar muito cuidado onde essas crianças estão mexendo, porque é muito tentador. Sim. Né? Hoje, mais do que a televisão, você entregar um tablet, um telefone celular, deixar a criança no computador, elas têm que ser alfabetizadas digitalmente. Claro. Para não ser analfabetas, como a gente fala. Mas permitir que elas sejam exiladas para o mundo virtual, e virtual é uma coisa que quer dizer quase, né? Então elas estão tendo uma quase vida. Sim. Né? Chega de ter uma quase vida, precisa a gente ter uma vida por inteiro. E isso acaba ampliando a própria questão do individualismo, né? A criança já cresce ali sozinha, naquele processo não tem interação. Hoje como educador a gente percebe vários problemas de relação no plano
coletivo, sem falar da falta de interação com a natureza. Hoje você pega e vai levar, olha, eu vou levar você para ver a natureza. É uma coisa meio estranha isso, verdade. né? Tão apartado que a gente se tornou dessa realidade. Isso é verdade. Bom, a gente deu algumas pinceladas, né, nessa Claro. relação do misticismo com a educação. Agora, como que realmente o estudo do misticismo pode ajudar nessa construção de uma sociedade que tenha mais sentido, que busque realmente um sentido? Puxa, é o sentido da transcendência do indivíduo, né? Eu acho que a partir do momento que você realiza que você é parte de algo muito maior, que existe um projeto, de que existe esse desenvolvimento individual, é nosso, mas ele não se dá sozinho, não é um solipsismo, né? Não é uma coisa egoísta. Uma das coisas que eu acho fascinante dentro do projeto da Ordem, do próprio projeto da Ordem dos Guias do Graal, que é para as crianças, é que ao mesmo tempo em que dá responsabilidade ao indivíduo, olha, você tem que seguir o caminho, trabalha contigo, desenvolver os processos de meditação, de reflexão, de estudo, porém isso é com outros também. Sim. É dentro de um contexto. Então, o resgate da nossa relação com a natureza, isso é fundamental e o misticismo insiste nisso, sempre foi assim. Sempre foi assim. Então, o resgate da nossa percepção com a terra, com a natureza, a percepção da nossa realidade enquanto com a divindade, a questão de conceber como caminhos podem ser abertos, as questões das responsabilidades que nós temos. Então, é muito rico. E isso descortina um universo completamente diferente, em termos até de sentido. Veja, quando as pessoas carecem de sentido, o homem não vive sem sentido. É verdade. Então, quando ele ganha novamente um sentido, tudo se esclarece, tudo se torna muito mais organizado na vida do indivíduo. E isso talvez, nesse momento que existe uma verdadeira vertigem ocasionada por esses tempos nossos de aceleração, é um bálsamo para que a gente realmente possa assentar e repensar os rumos da educação no sentido mais amplo. E nisso o misticismo e a Ordem Rosa Cruz também em particular tem insistido isso. Veja, muitas coisas que são faladas há mais de um século, e há muitos séculos tradicionalmente, né, mas desde que a morte foi organizada, a gente vê que são mais atuais do que nunca. Sim. Né? Essa atitude com relação ao conhecimento. Veja, antigamente, o indivíduo, se ele queria aprender, ele tinha que viajar até um país distante, chegar a falar, o mestre ia ver se ia, né, receber o sujeito. Vários mecanismos foram feitos para que o indivíduo tivesse acesso a um estudo. Só que quando essa questão se dissipa, as pessoas parecem que não dão tanto valor. Então, resgatar essa deferência, essa atitude, ela é fundamental para que a gente resgate um projeto coletivo, que é responsabilidade individual, mas dentro do contexto coletivo. Ótimo, Marcos, muito obrigada. Gostaria de deixar alguma palavra final? Puxa, eu digo que nós que estamos na senda do misticismo, nós não devemos desistir. Eu acho que em determinados momentos a gente é oprimido mesmo por várias situações e a luta ela não é fácil. Mas de alguma forma nós somos convocados a estar permanentemente. Então não devemos desistir, muito pelo contrário. Eu acho que esses tempos em que desafios se apresentam são momentos que a gente deve reafirmar a nossa convicção e mostrar que a gente tem muito a oferecer, né? Tanto para o nosso próprio desenvolvimento como no desenvolvimento do nosso semelhante. Com certeza. E muito obrigado mais uma vez pela sua colaboração conosco. Gina. Aproveito para lembrar do nosso e-mail, presençaharmonia@morc.org.br. Afinal, é sempre muito importante escutar a sua opinião, as suas críticas a respeito da construção do nosso programa. Agradeço pela sua participação e até o nosso próximo programa. Paz profunda.